Glória a Deus. Tem alguém queimando aqui hoje? Querido, pode se assentar. Pode sentar. Já vamos voltar com essa adoração. Já já. Pode acender as luzes todas. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Nós estamos muito felizes com tudo que Jesus está fazendo, cara. Nós estamos falando que está sendo o Fire mais maduro que nós já vimos até hoje, né? Mais maduro. Tudo tem acontecido com muita maturidade. 10 anos, novo ciclo, uma nova estação. Queridos, eu tenho algo dentro de mim para carregar, que eu estou carregando e eu preciso liberar essa tarde. Amém? Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Amém. Glória a Deus. O que eu tenho para liberar, ele provavelmente é algo rápido, é algo curto, mas é algo poderoso e que tem mudado a minha vida. Sabe, em 1 Samuel capítulo 16, Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Note que aqui está representando uma transição de bastão, uma transição de geração. Até quando você vai ter dó daquele que perdeu a minha presença? Até quando? Pega agora um chifre, vá até o lugar onde você pega o azeite. Vá, você vai precisar se mover, cara. Deus, ele não muda, mas ele sempre se move. Vá, pega esse óleo, vá nas terras de Jessé, em Belém, e unge o filho dele como rei em Israel. Um dos filhos dele vai ser ungido como rei em Israel. De repente vem uma pergunta. Samuel não responde de bate-pronto, falando assim: tudo bem, eis-me aqui, estou indo, demorou. Não, ele tem uma realidade dentro daquela resposta. Ele fala assim: Deus, se Saul descobrir que eu estou indo ungir outro rei no lugar dele, ele vai mandar me matar. Então Deus fala assim no verso seguinte: então fale que você está indo sacrificar nas terras de Jessé, e você vai purificar, você vai santificar os sacerdotes, e você vai purificar a família dele para participar do sacrifício. E quando eu li isso, eu conheço há um bom tempo, mas eu sempre ficava me perguntando, falava: Deus, você mentiu? O Senhor fala para ele ir ungir, ele dá uma resposta que se ele for ungir e for descoberto, ele vai ser morto. De repente o Senhor muda a estratégia, e no meio da estratégia para a unção, o Senhor coloca um sacrifício. O que é isso? Então o Senhor falou para mim assim: Bruno, é isso que eu queria que você entendesse. O sacrifício é só uma desculpa para te empurrar para o propósito. É só uma desculpa. O sacrifício não é o término, cara. Tomar a cruz é o início. Você não vai ficar morrendo pro resto da vida, não. Você precisa ressuscitar, cara. Se ele ressuscitou e te trouxe em vida, você vai caminhar em vida. E nesse trajeto ele vai, ele purifica, ele santifica os sacerdotes, ele vai, começa a purificar a família, e por aí vai. Interessante que quando ele vai purificar Davi, na purificação de Davi, ele faz algo diferente. De repente ele te puxa um chifre, e ele começa a ungir. Nós estávamos uma vez, queridos, no Espírito Santo. Nós estávamos lá para o lado de Colatina, Barra do São Francisco, lá para aqueles lados, só tem mármore e granito lá, não sei se é mármore ou granito, é um desses dois. De repente não tem torre nenhuma, não tem torre de Wi-Fi, nós estávamos na estrada, estávamos aqui, o pastor Kleber, estava a Érica, estava o Davi Fernandes, estava eu, estava o pastor Leandro Barreto dentro do carro. De repente chama no FaceTime, eu não sei que rede é aquela, que um FaceTime funciona no meio daquelas rochas. E do outro lado da linha, quem atendeu, nosso pastor Leandro Barreto, do outro lado da linha, em pleno 12:24, eu lembro do horário. Do outro lado da linha, Judá Bertelli. Quem conhece? 12:24. Santo Espírito é bem-vindo
E a gente olhando assim, falou, cara, que doideira, a gente tudo com fome, ele no horário do almoço, chapando lá. E o Leandro começa a filmar, todo mundo está dentro do carro dele, tem uma comitiva nesse carro, De repente ele vira a câmera para mim, eu fico olhando, o Leandro insistiu, virou para mim de novo, falei, vai vir pro meu lado. A hora que colocou em mim de novo, ele, filho, falei, ai, tem um anjo aí do teu lado que tem um chifre só. Falei, você é o Vingador, Deus. Assisti a Caverna do Dragão. Esse anjo está te tocando agora com uma espada. Sabe por que você está mal? Eu estava muito mal, cara. Estava muito mal. Deixa eles cruzar o estado. Veio uma seta para o lado da comitiva de vocês e ela te atingiu. Por isso você está triste. Por isso você está ruim. Mas tem um anjo agora com uma espada besuntada no óleo. Eu não acredito nessas coisas, não. Tem corpo fechado. Irmão, esse anjo de um chifre só está colocando a espada em você agora. Pensa num cara que foi estragado o resto da viagem. De repente, é coisa de profeta, o negócio de um chifre só. Pega um chifre, agora derrama sobre a cabeça de Davi. Interessante que Saul tinha sido ungido rei com óleo por Samuel, porém o óleo estava dentro de um vaso. Davi foi ungido rei por Samuel com óleo, mas o óleo estava dentro de um chifre. O vaso, o homem faz e manipula. O chifre, só Deus pode fazer, cara, esse animal. E agora, daqui para frente acontece algo. Esse menino está ungido, sem saber o que significa direito aquele óleo. Só 3 pessoas na terra tinham óleo na cabeça: sumo sacerdote e Saul, que tinha sido ungido por Samuel. Agora, nesse ambiente que ele está caminhando, o óleo, querido, sabe o que o óleo faz? O óleo, ele te empurra para o teu destino. Porque sabe onde ele foi parar dias depois? Ele foi parar dentro do quarto do rei, ele foi parar dentro do palácio, da casa de governo daquela nação. Ele recebeu um óleo para governar sobre a nação. De repente, acontece algo. O espírito maligno vindo da parte de Deus começa a perturbar Saul. E agora, um servo desconhecido, eu amo servos desconhecidos, ele fala assim: nós precisávamos trazer um músico de Deus, um tangedor de Deus. Vamos trazer um cara de Deus aí para tocar. Vamos trazer alguém para trazer um ambiente de adoração e de repente isso vai cessar. E mesmo sendo atormentado por aquele espírito, Saul, ele consegue dar uma ordem. Ele fala assim: traga-me um tangedor. Traga-me um tangedor. Aí vem um outro rapaz. Eu amo o que ele diz, porque o pedido do rei foi: me traga um músico. Mas ele fala assim: eu conheço um filho de Jessé. Dentro do pacote do que ele vai falar sobre Davi, ele fala em algum momento que ele é um bom músico. Mas ele começa dizendo: eu conheço um filho de Jessé, homem de guerra, valente, sabe falar bem, toca bem também, mas o Senhor é com ele. Sabe, eu não aprendi logo de cara. Eu demorei um pouco para aprender que a criação, ela não aguarda a manifestação de boas equipes de arte. Ela sempre aguardou a manifestação de filhos. As maiores chaves de adoração na nossa nação, elas não foram viradas quando músicos tocaram profeticamente, mas elas foram viradas quando pastores assumiram também a arte. E um pastor, Cirilo, resolveu tocar e cantar. E um profeta, Judson, resolveu tocar e cantar. E um evangelista, Robortella, resolveu tocar e cantar. Pessoas que assumiram o seu papel nos 5 ministérios e conseguiram fluir em artes, viraram uma grande chave na nossa nação. E desde então temos caminhado nisso. Mas agora eu quero te falar uma coisa: além de te empurrar para o teu destino, acontece uma coisa: começa a colaborar a família para que isso aconteça. Porque agora o pai mais louco da história, Jessé, fala para o seu filho: filho, está tendo a guerra, né? Tá. O pau está quebrando lá, filho, tá. Por favor, vai levar pão e queijo para os seus irmãos e veja como eles estão. Ele vai lá levar pão e queijo. E acontece o que nós sabemos. Golias está lá, um gigante, desafiando aquela nação, confrontando todos eles e falando: olha, se vocês me vencerem, nós vamos ser seus escravos, mas é bem provável que vocês percam, então vocês serão nossos escravos. E é daí para frente que eu quero falar. Eu comecei falando do primeiro verso como
Um profeta, como Deus se levanta falando com um profeta sobre uma troca de geração. Mas de repente agora vem Davi falar com o rei Saul e fala assim: me deixe ir lutar contra esse gigante, me deixe ir, eu derrubo ele, eu mato ele. E Davi, ele está representando muito bem uma nova geração, querido. Menino, você é novo, chegou agora, calma aí, não é assim não. Não é assim, você não vai conseguir derrubar um gigante desse de uma hora para outra. Não é assim, a gente tem homens aqui que lutam bastante tempo, de repente, mas eu já matei um urso e um leão no secreto. Note que depois dessa fala, querido, é que a conversa muda. Sabe por quê? Porque uma nova geração, ela nasce no lugar certo. Ela nasce no lugar certo. O que me chama muita atenção é que o homem que diz, eu conheço o filho de Jessé, essa palavra conheço no original, ele está dizendo assim: eu tenho perseguido, eu tenho investigado. A casa que acaba de perder a presença, quando precisa dela de volta, já sabe onde ela foi parar, já tem perseguido onde ela foi parar. Isso me leva muito para a parábola das 10 virgens, que independente delas serem 5 tolas e 5 sábias, as 10 eram virgens. E quando todo mundo ouviu um barulho, e o barulho era qual? Qual era o som? O noivo está vindo. Sabe o que acontece? 5 delas permaneceram com óleo e por isso estavam queimando. 5 delas perderam óleo no meio do caminho. E agora elas vão nas suas irmãs e falam: por favor, nos dê um pouco. Ela fala: não. Sabe quem mais me ministra nessa parábola que Jesus conta? As noivas que não aparecem na história. Porque quando as tolas batem na porta e o noivo abre, elas falam: nos deixe entrar porque nós temos óleo novamente. Eu comecei a me perguntar: mas de onde veio esse óleo? Quem que vendeu esse óleo? O noivo não deu, suas irmãs não transferiram, elas precisaram negociar e comprar de alguém que estava vendendo óleo. Porque aqueles que perderam sempre perseguem, sempre investigam aonde foi parar. E quem tem, se não tomar cuidado, vai acabar negociando aquilo que Deus deu. E quando chega um momento que essa denúncia, mas eu já matei urso e leão no secreto, eu já matei urso e leão nesse ambiente, eu posso matar ele, é recompensa pública. Queridos, um dia eu estava em uma igreja, a gente tem passado por várias, mas algum tempo atrás, já mais de um ano, nós estávamos em uma igreja que ela tem um ministério com jovens muito relevante na nação. O líder daquela igreja, ele lidera líderes de jovens do Brasil inteiro. Então são milhares e milhares, cada coisa que eles fazem dá muita gente. E de repente eu estou na sala com os meus amigos conversando, e alguma coisa acontece no meio do caminho, no trajeto do altar até a sala onde nós estávamos reunidos com os ministros daquele dia. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e quando aquele pastor ele entrou na sala, ele já entrou gritando com todo mundo, e ele começou a gritar: por isso que eu invisto na próxima geração. É por isso que eu invisto na geração de vocês, porque a minha geração está sangrando, cara. Está todo mundo sangrando por aí, Brunão. A galera está sangrando, ninguém quer saber de nada mais. Eles estão sangrando, está todo mundo ferido, e continua liderando, e continua fazendo. E de repente eu fiquei esperando, e dele: não é. Eu falei para ele assim: pastor, você quer investir na minha geração? Ele falou: quero. Eu falei: o melhor investimento que você faz na minha geração é investindo na tua geração. Ele: como assim? Eu falei: pastor, um dia Jesus ele se levanta por causa de uma menina que está morta num quarto, filha de Jairo, 12 anos, igrejinha nova, está começando agora, nova geração. Ele se levanta e ele está indo na direção dela, só que no meio do caminho, sabe o que interrompe ele? A igreja madura, mais velha, sangrando há 12 anos. E ela é curada publicamente. Quer investir na minha geração? Seja o primeiro da tua a confessar publicamente onde Jesus precisa entrar, cara. Porque depois disso ele já vai na direção da minha geração e levanta ela no secreto. Só que todo mundo que está lá fora fala que essa menina está morta, porque é o que todo mundo fala de uma nova geração.
Eu já estou começando a falar isso da geração dos meus sobrinhos, gente. Eles ficam no tablet, eles ficam no celular. E eu quero falar, na minha época, quando você fala na minha época, já era, denúncia. Porque época eu jogava peão, subia no pé de manga. Agora eu quero manga, eu tenho que ir na quitanda. Eu subia, eu fazia isso, eu fazia aquilo na minha época. E por aí vai. E o que a gente fala? Essa molecada é morta. Essa molecada é morta. Todo mundo está fora da casa falando, essa menina está morta, essa menina está morta. Jesus é o único que sabe das coisas. Ele diz para todo mundo, ela apenas dorme. E sabe o que ele faz? Ele levanta uma menina no secreto, falando, Talita cumi, menina, levante. Levante, vá. Então aquele pastor olhou para mim e ficou assim, aonde você leu isso? Falei, na Bíblia. Quem te falou isso? Falei, Espírito Santo. Aonde? Falei, no quarto. Eu não te falei que ele levanta uma geração nova no quarto? Ele, vamos para minha sala, pelo amor de Deus. E ali a gente começou a orar e começamos a, de repente ele entendeu aquilo de alguma forma. E ele colocou a mão no meu peito e começou a liberar. Falou, Jesus, eu entendo que ele também significa uma nova geração e eu libero. Se minha geração não soube passar um bastão, eu deixei ele no chão. Alguns souberam passar na hora certa, mas eu libero. Ele começou a ministrar uma oração de destino para a minha vida, e glória a Deus. Mas eu queria que você entendesse que sempre que uma nova geração está levantando, sempre de alguma maneira e de algum dos lados vai haver resistência. Queridos, eu fui ministrar em uma igreja semanas atrás, que eles têm 160 células de adolescentes, lideradas por adolescentes, com líderes de treinamentos e adolescentes. E eu sou bom de pergunta. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, como vocês fizeram isso? Eu nunca vi isso. Eu ando o Brasil inteiro. Eu não vi uma igreja com 160 células, com 1.500 adolescentes num culto, as células sendo lideradas por adolescentes, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Como vocês fizeram isso? Qual que é a dificuldade de confiar a liderança da vida de alguém para um adolescente? Eles falaram assim, Brunão, a primeira dificuldade é fazer eles acreditarem que eles podem. É fazer acreditar que uma nova geração pode. Mas sabe por que eles não acreditam? Eu falei, por quê? Porque a gente também não acreditava. Nós não acreditávamos, os pais deles não acreditavam, a galera do louvor não acreditava, ninguém acreditava. Então como é que eles iam acreditar? Sabe qual foi a primeira dificuldade? Falei, qual? A nossa mudança de mente, da nossa liderança, Brunão. Nós precisamos parar de pensar do jeito que nós pensávamos. E naquele momento eu falei para ele, cara, lembra quando Pedro entra numa casa e ele fala, Jesus, estão cobrando imposto da gente. Sim. Jesus fala, vá pescar e da boca do peixe você vai pegar moedas e vai pagar o imposto por mim e por você. Mas tinha outros 11 discípulos lá. Eles ficaram ouvindo. Falei assim, por que Jesus falava para pagar o imposto só dele e de Pedro? E dos outros 11 não? Dele não sei. Falei assim, porque em Levítico fala que o imposto seria cobrado com os homens de idade de guerra, de 20 anos para cima. O que significa? Que os apóstolos, os discípulos, eles tinham de 19 para baixo, cara. Falar a verdade que muitas vezes nós não depositamos fé numa nova geração, mas Jesus sempre acreditou, Ele sempre levantou ela no quarto. Sempre que o céu quer tocar e mudar a história da terra, Ele recruta jovens e adolescentes que querem dar uma resposta, ao ponto de se tornar uma resposta aqui na terra. Mas quando esse menino denuncia de onde que ele é, eu já matei o urso e leão no secreto, tá bom, pode ir, mas algo acontece aqui. Eu vou deixar você funcionar, Davi, pode funcionar. Você é novo, você é menino, a tua voz vem de um lugar certo, do secreto, e a gente reconhece. Tá bom, a gente até entende que essa batalha não é mais para nós, eu não consigo, eu não sei como matar. Eu não sei. Note que sempre uma nova geração surge quando a igreja não sabe mais como se mover em um tempo. Como que vocês conseguiram fazer? Como que vocês conseguiram? Como se faz? Como? E quanto mais como nós perguntamos, mais para trás a gente fica. Quanto mais porquê nós perguntamos, mais adiante nós vamos. Porque o como não te traz a essência do porquê das coisas. O como te traz um método, o porquê te traz uma essência. De repente nesse ambiente, sabe o que acontece? Pode funcionar. Você é menino novo, nova geração, funciona, mas
tem uma regrinha. Qual? Vai ter que usar a minha armadura. Vai ter que se mover com a minha forma. É o meu formato. Foram vários ajustes numa caminhada toda para que essa forma pudesse ficar certinha. E agora você tem que andar com ela. Mas sabe o que Jesus tem me ensinado sobre isso? Quem realmente faz parte de uma nova geração que nasceu no lugar certo, querido, você não vai querer bater boca e ser insubmisso não, cara. Sabe o que acontece? Você não bate boca, você obedece e se submete. Fala, é assim? Tá bom. O que ele faz? Ele veste a forma. Não bate boca não, cara. Sabe por quê? Sabe por que tem tanta guerra e ninguém consegue colocar crédito direito numa nova geração? Porque eles podem ser imaturos de idade, maduros no espírito, mas podem continuar imaturos na obediência. E quando ele obedece, sabe o que acontece? A denúncia que ele queria fazer, sem precisar discutir, cara. Ele não consegue dar um passo, ele não consegue se mover. E quem mandou olha e fala, é novo, é do quarto, mas é obediente. E mostrou para mim que não dá certo do meu jeito mais. Eu preciso deixar ele fluir do jeito dele. Menino, faz o que você tem que fazer. E sabe o que aquele menino faz? Algo nada a ver para um ambiente de guerra, cara. Chinelinho, bermuda e estilingue. Fala, ó, tô falando que é moleque. Tô falando que é moleque, gente. Mas você viu que não deu certo, ele não consegue. Queridos, deixa eu mostrar uma coisa para você. Esses tempos atrás nós temos algo bem legal que a gente faz com a nossa família do Morado. Nós gostamos de ir para algum ambiente, seja ele um quarto, a gente ama fazer isso no quarto. Isso começou numa chácara, isso foi para um quarto, isso foi para a sala de aeroporto, isso foi para dentro de avião, isso foi dentro do carro, foi em vários lugares. Sabe o que a gente ama fazer? Pegar um texto, uma passagem bíblica. Então todo mundo lê. Vamos ler? Vamos, mas cada um lê no teu lugar. Vai lá para o teu canto, cada um lê. Depois que cada um leu, depois de 20 minutos, 30, a gente junta novamente. E aí nós começamos a ler verso por verso. E cada um começa a falar o que ele está vendo desse verso. Primeira vez que nós fizemos isso, a gente demorou 5 horas e meia para andar 12 versículos. Nós estávamos numa viagem, eu acho que vindo de Manaus. Era de Manaus, né? Nós estávamos vindo de Manaus. Então nós estávamos dentro do voo e aquela viagem é bem demorada. Era umas 4 horas e pouco de viagem. Eu estava sem sono e eu não deixo ninguém dormir também. Eu já virei para os caras e falei, gente, vamos ler a Bíblia, velho. Os caras, vamos lá, velho, vamos lá alguém. Aonde? Falei, cara, vamos ler essa parábola aqui que eu nunca parei para ler direito. Nunca parei assim para... Eu entendo, mas vamos ler. Então nós fomos parar na parábola dos trabalhadores da vinha. E nós começamos a ler. Quando nós juntamos, querido, foi algo incrível que Jesus fez dentro daquele voo. O cara já entrou no manto dentro do avião, velho. É terrível, cara. Você quer... Eu lembro um dia que nós ministramos com quase 2 baterias aqui. 2 profetas nos tambores pesados, Davi Zocal e o Felipe Henry. E depois o pastor Leandro me mandou uma mensagem. Falou, cara, eu estava pousando, eu acabei de pousar. Lembra desse dia? Eu acabei de pousar, coloquei no culto da Poema. A hora que eu coloco, os caras estão profetizando e a igreja está virada da vez. Eu estou dentro do avião já. Cara, Jesus começou a bradar naquele lugar. A gente batia na mesa e começamos a ler. Porque o reino dos céus é como um senhor que contrata trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele contrata trabalhadores para começar cedinho pela manhã e fala para eles assim: a paga para vocês é 1 dia de salário, 1 denário. Vamos colocar uns 100 reais? Há pouco, né? Mas vamos colocar aí na média. 100 conto. Vamos começar ali. Só que lá para as 9 horas da manhã, ele contrata outras pessoas e fala: vai trabalhar para mim e vou pagar o que for justo. Ao meio-dia ele faz a mesma coisa. Às 3 horas ele faz a mesma coisa. Às 5 horas. Faltando 1 hora para a grande colheita. Vocês estão entendendo que colheita é essa, né?
Ele contrata jovens desocupados numa praça. A vida inteira, querido. Deixa eu confessar um negócio aqui. Eu sei que eu ia viver o que eu estou vivendo. Eu sei desde criança. Meus pais oravam por mim, eles profetizavam isso. As pessoas colocavam a mão na minha cabeça, elas profetizavam isso. O que eu vou falar é uma linha muito fina, tá? É até perigoso. Não sei se eu falo, não. Ó. Vai estar no meu livro, tô brincando, essa que eu vou falar. Mas a vida inteira, eu era um adolescente na igreja, queimando por Jesus, buscando o Senhor no secreto. Mas toda vez alguém pegava o microfone e falava assim: Deus nos chama desocupado. Deus nos chama desocupado. Eu falava assim: Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu queria tanto viver isso e fazer isso intensamente, e Ele está falando que eu tenho que só entregar um currículo e fazer outra coisa na minha vida. Deus nos chama a gente sem diploma. Deus nos chama desocupado. Interessante que na parábola dos talentos Ele chama um grupo de jovens desocupados numa praça. Se Ele chama assassino, não vai chamar desocupado? Ele chama quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, fazendo o que Ele quer, cara. Levando para onde Ele quer. E para esses jovens Ele faz uma pergunta: por que vocês estão desocupados? Olha a resposta: porque ninguém nos contratou antes. Sabe o que eles estão falando? Porque ninguém nos ativou antes. Eles foram fazer e não ensinaram a gente como se faz. Mas sabe o que acontece? Olha o jeito que Deus faz. O que eu queria que você entendesse, que Deus está no controle de tudo, cara. Se tem algo que eu queria transmitir hoje, é que você precisa entender que Ele está no controle. Sabe o jeito que Ele faz? Ele fala para o seu capataz, para o seu servo, Ele fala assim: agora pague os trabalhadores, a colheita aconteceu, agora pague. Isso se chama galardão, tá? Agora pague eles. Tá bom. Só que faz o seguinte: paga os que chegaram por último primeiro. E por último você paga os que chegaram primeiro. Isso é o Deus que manda fazer, cara. Sabe o que acontece? A galera que chegou agora, meninada nova, está chegando agora, nova geração, nem pegou a moral ainda de como fazer. Jesus já voltou. A colheita acabou. Não fez nem calo na mão. Sabe o que Ele fala? Pague eles primeiro. Quando vai pagar eles primeiro, o que Ele dá? 100 denários. 1 denário. 1 dia de salário. 100 conto. Sabe o que a gente começou a enxergar naquele dia? Que cada horário estava significando cada geração até o dia da colheita. Ou seja, os trabalhadores da primeira hora e os trabalhadores da nova geração, da última hora, perto da hora da colheita. E sabe o que acontece? A hora que Ele paga a última geração primeiro e dá 1 dia de salário, quem é da primeira hora fala: nossa, armou. Olha lá, molecada chegou agora, está recebendo o mesmo tanto que foi prometido para a gente. Imagina quando chegar a nossa hora. Foi dando 1 denário, 1 denário. A hora que chega a vez deles, 1 denário. E aí, treta, briga, 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 briga. E não tem, né? Não tem lá na tua cidade, não tem no teu Facebook, não tem em lugar nenhum. Briga. Estamos ralando aqui faz quanta geração? Essa galera chegou agora, já está recebendo o mesmo tanto que a gente. Eu queria que você aprendesse uma coisa com Davi e com a nova geração da última hora. Começa uma discussão. A voz de revolta vem. Porque, gente, vamos falar a verdade. Nosso pastor falou isso aqui em uma das escolas. Isso é injusto. Para nossa humanidade, é injusto, cara. Só que interessante que os trabalhadores da primeira hora, Ele fala assim: eu vou pagar 1 dia de salário para vocês. Todas as outras gerações foram ativadas debaixo de uma palavra e uma recompensa: eu vou pagar para vocês o que for justo. E na hora da paga, Ele faz algo que parece ser injusto, mas é o jeito que a justiça de Deus acontece.
vocês estão trabalhando por um mesmo propósito. Se alguém está há mais tempo ou menos tempo. E outra, se ele precisou contratar mais trabalhadores, é porque os primeiros não estavam dando conta total do serviço. Sabe por quê? Nunca ninguém vai ser o suficiente para fazer o que o reino precisa fazer na terra. E a briga ocorre, e sabe quem entra? O servo sai da discussão e agora o dono da vinha entra na briga. E ele começa a falar: por um acaso eu estou descumprindo o que eu combinei com vocês? Não está aí? Tá. Por um acaso vocês são invejosos porque eu não posso fazer o que eu quero com a minha recompensa? Com o meu dinheiro? Eu queria que você enxergasse como a nova geração está nesse ambiente. Enquanto Deus e outras gerações discutem, sabe como que eles estão? Calados. Eles não entram em briga, cara. Eles não desobedecem, eles obedecem e se submetem. Eles não entram em treta no Facebook, YouTube. Eles não querem ficar falando, apontando o dedo e mostrando tudo. Eles querem fazer uma denúncia de algo. Queridos, um dia uma velhinha, 10 anos atrás, uma velhinha em Belo Horizonte, profeta, cega. Ela era cega do plano natural só, não é possível. Você passava na frente dela, ela parecia o Ray Charles, assim, com um oclão. A família dela colocou um oclão nela. Ela chamava pelo nome quem estava passando. Aquela mulher começou a profetizar na minha vida e ela começou a liberar algumas coisas sobre fazer parte de uma nova geração. E ela me disse assim: filho, vocês precisam aprender uma coisa. Eu falei: o que? Ela: não combata, nem se defenda, só faça a obra de Deus. Não combata e nem se defenda, porque provavelmente você já errou e vai errar. Só continua fazendo a obra, só obedece e faz a obra. Sabe por que eu estou te falando tudo isso, queridos? Porque durante muito tempo a minha Bíblia só mostrou para mim briga de geração com geração. Mas a minha Bíblia sempre me apontou que uma geração contará a outra geração. Quando começa o evangelho, começa dizendo filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, até chegar em Jesus e nos fazer filhos de Deus. Ele se importa com geração e a forma que as coisas acontecem, mas é a forma que Ele faz. Pega uma coisa. Eu era um adolescente quando eu ouvi falar de verdade, com profundidade, sobre avivamento. O que eu queria? Avivamento. Cara, eu queria avivamento. Avivamento, avivamento. Eu comecei a estudar as coisas, eu começava a ver todas as coisas, falava: meu Deus. Esses dias eu estava estudando algumas outras coisas, eu vi que em 1980 teve um avivamento na Colômbia. Um pastor chamado José. E ele começou a orar pela unidade da igreja daquela nação. 50% das igrejas abraçaram, 50% não. 1980, isso aqui é bem desconhecido. Então, as igrejas que entenderam a visão da unidade, sabe o que elas fizeram? Elas foram num estádio orar e adorar. Só que a adoração acabou durando mais de 24 horas. E durante 24 horas não houve um indício de assassinato, homicídio naquele país. Na mesma semana seguinte, Pablo Escobar caiu, os cartéis começaram a ser dissipados. Uma igreja se juntou, orou, o tráfico começou a acabar, as coisas começaram a acabar, o principado daquela nação começou a acabar. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu estava feliz da vida, assistindo todos os vídeos possíveis. Meus amigos estavam tudo quanto é lugar, falavam: Brunão, o profeta não sei de onde veio e falou que é do Brasil que vai fluir o avivamento. O profeta não sei de onde falou que é no Brasil que vai começar, que é no Brasil que vai começar. Eu falava: meu Deus, é o Brasil é a nação escolhida. Quantos profetas de fora falam isso há muito tempo? O Brasil é a nação escolhida. Aí um dia eu descubro que até o nosso nome sempre estava ali, sabe?
Os portugueses enviavam navios para tudo quanto é canto da terra, e eles traziam as mercadorias, eles traziam as madeiras, que era o que eles mais valorizavam. Mas somente os viajantes que vinham da nossa terra, quando chegavam no porto, recebiam um apelido de brasileiros, porque eles eram os únicos que traziam no barco deles uma madeira que no meio era algo vermelho como brasa, e eles chamavam: lá vem os exportadores de brasa. Sempre. E um dia eu, avivamento, Deus vem, avivamento. Como é que vai vir um avivamento? Orando, jejuando, querendo avivamento. Eu ia chupar um sorvete. Tem uma galera aí que é desde a época lá de Fernandópolis. A gente chupar um sorvete, colocava uma caixa de som na sorveteria, pegava o violão e começava. E a galera do rap, a gente pregava, fazia de tudo, para com todos, a fim de ganhar alguns. E um dia eu estou no meu quarto e eu falo: Deus, qual é o si do avivamento? Eu lembro que eu estava discutindo com um cara, uma discussão bem chata. Ele falou: uma vez salvo, sempre salvo. Eu falei: poxa, eu era menino, não tinha muito conhecimento não. Mas eu falei assim: cara, eu acredito que sim, mas com condições dele. Como assim com condições? Eu falei: cara, a Bíblia é inteira condicional. Se quiser e me ouvir, você vai ter uma reação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vai ter. Ele: qual que é a condição? Eu falei assim: você é salvo se você se manter salvo. A Bíblia já fala qual é o padrão do homem salvo, como ele deve andar, como ele deve agir, qual é a postura dele. E depois cheguei em casa e eu comecei: Deus, qual é o si do avivamento? Se a Bíblia inteira é condicional, e se todo o si, pega para ver na tua Bíblia, toda vez que tem um si começando a frase, está dando uma condição para uma reação. E quando eu comecei a ler, e quando eu comecei a buscar, e comecei a ver todos os sis, eu fiz uma pergunta, falei: Espírito Santo, qual que é o si do avivamento? E ele me fez abrir a minha Bíblia e começar a mergulhar em uma passagem, e ele me disse algo sobre a arca e da Shekinah, do dia em que a glória de Deus flui do propiciatório da arca ao ponto de desabilitar o ministério de todo mundo que estava dentro daquele templo. Sacerdote não podia ministrar, profeta não podia profetizar, nada mais funcionava, só a glória de Deus funcionava. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: Bruno, note, aprenda da onde que essa glória fluiu. Essa foi a forma do Velho Testamento acontecer. Na Nova Aliança é uma nova forma, mas da onde ela sai é o mesmo lugar. Eu falei: que lugar é esse? Eu falei: aprenda. E eu comecei a ver. A arca tinha muitos detalhes. Ele deu as medidas corretas do varão, das estacas. Ele deu as medidas exatas de largura, centímetro, qual era a madeira, qual tipo de ouro, tudo. Só que ele falou para esculpir 2 anjos na tampa. E esses anjos estavam com os joelhos encostados, dobrados. E as asas deles se encontravam aqui em cima. E ele falou para mim assim: Bruno, é isso. Você quer saber o si do avivamento? Um deles é: a hora que os joelhos de vocês aí embaixo se encontrarem, para o mesmo propósito aqui em cima, a glória vai fluir. E o nome disso é avivamento. Eu falei: Deus, espera aí. O Senhor está me falando que uma das condições, as maiores condições para o avivamento acontecer é a unidade. Ele falou: é. Eu fiquei 15 dias ruim, sem orar, sem ler, eu fiquei mal. Já teve depressão profética? Ou não tem a depressão pós-parto? A depressão pós-manto. Você fala: meu, eu nunca vou viver isso aí, velho. Não tem como, é demais para mim. Não dá. A hora que eu falei: por que o Senhor falou isso para mim? O Senhor está falando de unir. A galera, o resumo da minha oração foi: Deus, a placa já separou que o teu sangue uniu. O Senhor está falando para juntar. Eu fiquei ruim. Conforme o tempo foi passando, e o menino sem esperança de um avivamento, porque eu falei: Deus, se o Senhor falasse para mim que a condição era sair viajando por aí, convencendo todo mundo a cortar um pedaço do corpo, algum dedo, eu conseguia fazer isso. Mas o que o Senhor está pedindo é muito mais difícil do que convencer todo mundo a cortar pedaço do corpo. Andar junto é difícil demais, trem. É difícil demais. O que nos separa está sendo mais forte do que aquilo que nos une em alguns lugares. E de repente eu comecei a clamar, e o Senhor começou a me dar focos de esperança. E eu comecei a ver: é possível. Eu começava a ver coisas que eu falei: é possível. É possível. Eu comecei a voltar a sonhar, eu comecei a voltar a ter esperança. Eu comecei a sonhar novamente, querido.
eu voltei a ter esperança. Até que ele começou a me falar: Bruno, esse ajuntamento dos joelhos não é de qualquer um, é dos 7.000 que não se dobraram ao sistema de Baal. Tá. Vira para quem está do teu lado e fala assim: está acontecendo. Vamos fazer um negócio diferente, cara. Geralmente a gente fala para cutucar o irmão assim, ó, cutuca com o joelho, bate no joelho dele. Manto. Eu já estou encerrando. Tem alguém queimando aí por Jesus? Quando o Senhor me falou que um dos segredos do avivamento era a unidade dos joelhos, eu falei: Deus, moiou. Tudo isso que eu estou falando para vocês, das brigas de gerações, veio depois dessa revelação, cara. Para você ver como eu fiquei mal. Porque eu comecei a me alimentar, eu comecei a comer, a estudar, e a minha Bíblia só mostrava briga de geração, só mostrava troca de bastão no chão. Eu comecei a falar: complicou, esse negócio de avivamento não vai acontecer não. Deus, eu creio que vai, mas está complicado acontecer. Até que algum tempinho atrás, é muito recente, eu falei: Deus, em algum momento esses joelhos se encontram. Ei, em algum momento essas brigas acabam. Em algum momento acontece de uma nova forma, um novo jeito. Em algum momento essas brigas de gerações, ela para e acontece algo de verdade, genuíno. Querido, eu vou encerrar agora. Se a equipe de adoração quiser subir, já pode subir. Eu quero que você pega o que Jesus ministrou no meu coração. Ele me levou lá e ele começou a me mostrar algo sobre José. Presta atenção em mim, galera, eles só estão subindo. José, pega essa aqui, em nome de Jesus, não perde, cara. Se você não pegou nada aqui, pega isso. José, sabe quem era José? O novo do pai. Ele era o filho mais novo de Jacó. Agora vamos fazer essa tipologia. Ele era o novo do pai. Ele carregava as cores que os irmãos não carregavam. Ele tinha um favor do pai que os irmãos não tinham. Ele era o mais novo do pai. Agora, o que querem fazer com o novo do pai? Vamos matar o novo de Deus. Os seus irmãos se juntam para matar o novo do pai. E quando eles estão para matar o novo do pai, um herói surge na história, Judá, e fala: não, vamos matar não, gente. Vamos vender. Ele seria muito herói se ele não se chamasse Judá. Sabe o que significa Judá, queridos? Louvor. Sabe quem vendeu o novo de Deus? Foi a gente. Louvor vendeu o novo de Deus. Mas o novo de Deus não tem jeito. O novo de Deus, ele governa, cara. E quando ele governa, os seus irmãos vêm na direção. Mas aquele que governa, ele entende algo incrível. Não tem a ver com perdão e cura interior, cara. Tem a ver com você entender que quem governa vai à frente. E que no dia de maior aflição dos seus irmãos, você não vai ser aquele que vai tacar na cara, você vai ser aquele que vai trazer provisão. E quando o novo de Deus governa, ele apronta algo para que os irmãos saibam quem ele é. Ele coloca ouro, finge que eles roubaram. Só que o novo do pai tem um pedido, e o pedido é: vocês vão ser presos. Tem que ter um trote, né? Não tem jeito. Vocês vão ser presos. Não, por favor, o que a gente pode fazer? O novo pede algo: traga-me o pai de vocês. Traga-me o pai. Porque um dia alguém vendeu e distanciou o novo do pai. E agora ele tem uma exigência. Eles falam: tá bom, a gente traz o nosso pai. Só que a exigência dele é a seguinte: podem ir, mas eu quero uma garantia que vocês vão voltar. Qual é essa garantia? A garantia é: deixe o mais novo de vocês aqui comigo agora. Quem que é o mais novo? Benjamin, que ele não conhecia. Deixe o mais novinho de vocês comigo. Querido, sabe o que significa segunda fogueira? Bem rapidinho, para você que não sabe, na nossa igreja isso é muito bem claro.
A segunda fogueira é o ato de quando Pedro está diante de uma fogueira se aquecendo. Alguém pergunta: você é um deles? Não. Você fala como um deles? Não. Você cortou a orelha do meu primo? Não. Aí o galo canta. Diante de uma fogueira, Pedro nega 3 vezes e o galo canta. Agora Pedro volta a pescar. Jesus vai lá atrás dele, ele reconhece que é Jesus, ele sai correndo na água, ele começa a nadar, ele encontra Jesus. O que tem? Peixe, pão e uma fogueira. Peixe, teu chamado, lembra do que eu te chamei para fazer? Pão, sou eu, cara, o pão da vida. Eu sou o sustento, eu te sustento. Você não precisava parar de comer, não precisava fugir, voltar para onde você veio. Só que tem uma fogueira, foi um ambiente que você me negou. E junto com essa fogueira vem novamente 3 perguntas. A segunda fogueira é a nova oportunidade que Deus dá. Sabe o que eu acredito que Jesus está fazendo com a nossa geração? Sabe o que eu acredito que Jesus está fazendo com uma geração que nos ativaram e nos empurraram até aqui? Sabe o que Judá faz? Quando José fala assim: deixe o mais novo de vocês comigo. Judá, aquele que vendeu o novo de Deus lá atrás, é aquele que entra agora na segunda fogueira dele. Ele responde de um novo jeito, ele fala: não, por favor, o nosso pai já perdeu o novo lá atrás, fique comigo. Ele resolve proteger o novo de Deus, ao invés de vender e negociar ele de novo. Um Jeremiah Baldo subiu em cima dessa plataforma e ele falou assim: sabe aquele ministro de adoração da sua nação que parou de queimar por Jesus, se corrompeu com as riquezas do reino? Todo mundo sabe aquele cara que virou um ministro corrupto e perdeu a presença e acabou de todo mundo dele? Ore para que Jesus renove a canção nos lábios deles. É muito fácil você querer ser o novo e falar: agora é minha vez, e olha, acabou, não dá mais para de vocês. Jesus está dando uma nova oportunidade para todos aqueles que negociaram o novo de Deus. Jesus está dando uma nova oportunidade para a nossa nação, para aqueles que perderam a presença porque negociaram o que Deus estava dando. Ele protege o novo do Pai, só que agora essa resposta causa algo tão forte em José, ao ponto dele sair da conversa. Mas quando ele volta, ele revela quem ele é. E ele fala: eu sou José, o irmão que vocês venderam. E quando eles ficam com a cara no chão, José agora chorando, vai na direção de um irmão. Ele tinha 11, e ele vai na direção para abraçar um. E ele abraça aquele que não fez parte daquele ambiente, ele nem conhecia ainda. Quem que era? Benjamim. E queridos, quando José abraça Benjamim, diz que o choro deles é tão alto. Ei, sabe o que significa? Quando aquele que carregou o novo de Deus lá atrás vier na direção e encontrar aquele que carrega o novo de Deus agora, diz que o barulho do choro deles é tão alto que todo o Egito ouve, toda a terra vai ouvir, todo mundo vai ouvir. Sabe qual é o nome disso? Avivamento! Fica de pé, querido. Se você está queimando, levante a mão aí, feche seus olhos. Se tem fogo ainda aí no teu peito, se tem fogo nos seus ossos, se tem fogo no seu coração, Jesus tem uma palavra para nós, querido, e essa palavra é: obedeça. Obedeça. Obedeça, proteja o novo. Proteja o novo de Deus, querido. Senhor, se já nós negociamos alguma vez tudo aquilo que o Senhor confiou a nossas vidas, nós acreditamos que tem 2 tipos de pessoas aqui hoje: aqueles que precisam proteger, aqueles que precisam ativar uma nova geração, e uma nova geração que precisa aprender a parar de bater boca, ser desobediente e insubmisso. Porque as coisas não vão acontecer no nível da sua revolta, elas vão acontecer com a sua obediência, elas vão acontecer com a sua renúncia, elas vão acontecer com a denúncia do lugar que Jesus te ativou pessoalmente. Queridos, levante suas mãos aos céus. Vamos lá, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Você pode colocar a mão nessa pessoa que está do teu lado, no ombro dessa pessoa. Queridos, tem uma nova geração vindo aqui para frente correndo.
Querido, se você tem 40 anos para cima, eu queria convidar para vir orar por alguém que está aqui na frente. Eu queria que você viesse liberar algo sobre a vida de uma nova geração. Vamos lá, se você quer algo do Senhor nessa parte, em nome de Jesus, vem aqui. Vem aqui, corre para cá, querido, corre para cá. Venha e põe as mãos, ore uns pelos outros. Vamos liberar algo, vamos liberar algo, vamos liberar algo. Nós queremos proteger aquilo que nós já negociamos há algum dia, Pai. Dê uma nova chance para nossa nação. Nós clamamos por arrependimento, Deus. Nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos com aquilo que o Senhor depositou em nós. Queridos, mas eu queria te dizer uma coisa. Muitos não souberam transicionar. Muitos não souberam passar o bastão. Mas existe aqueles que não se dobraram e que permaneceram. Homens que estão subindo aqui nessa plataforma nesse final de semana. Eles têm idade avançada, mas eles têm fôlegos de um menino. Sabe o que acontece numa corrida de maratonistas, na troca de bastão? Eles precisam correr numa velocidade muito forte. E homens como Mark, como Dan, eles são homens de idade, mas eles estão correndo muito mais rápido que muitos que estão aqui hoje. E sabe o que você tem que fazer? Entender a hora certa para você ter que correr, porque o bastão não se passa para alguém parado, se passa para alguém correndo e no tempo certo. É um espaço de 15 metros. Antes não pode, depois não pode. Tem a hora certa, tem o time certo da corrida. Começa a correr, querido, começa a correr, começa a correr. Você que é de uma outra geração, começa a correr novamente, porque tem uma direção adiante, correndo com velocidade, esperando aquilo que você carrega ser passado. Nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Vamos lá, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar. Muitos querem suas